ter Sol na casa 12 é um indicador kármico? Olha, o Sol na casa 12, a casa 12 é uma das casas chamadas kármicas, né? Embora eu prefira dizer que o mapa todo tem uma história kármica, né? Você precisa entender o porquê desse Sol estar na casa 12. Sempre tem uma razão de ser. Que razão de ser? Né? Você tem que entender qual é a história do passado. Porque o Sol, o signo solar, são aquelas características que a pessoa está desenvolvendo, veio desenvolver nessa vida. Pode ser a primeira vida, pode ser segunda, terceira, quarta, não sei. Né? Depende do mapa para dizer em que etapa do aprendizado está. Mas é um aprendizado, né? Porque são características que a pessoa está desenvolvendo ou aprimorando. O fato dele estar na casa 12 tem alguns significados, né? Ele indica que aquela personalidade pode ter mais dificuldade de se colocar como um indivíduo único, né? Um ser separado das outras pessoas. Essa é a primeira dificuldade do Sol de casa 12. E dependendo do signo que tiver o Sol, isso pode ser mais ou menos difícil. Então, por exemplo, um Sol no signo de Leão, na casa 12, pode ser bastante difícil para a pessoa, né? Se colocar como desenvolver essa individualidade. Porque o Sol, né, 12, ele tem dificuldade de saber onde é que termina o eu e onde é que começa o resto da humanidade. Mas, se ele está lá na 12, é porque a pessoa precisa desenvolver essa individualidade de alguma forma, compreendendo também o resto do mundo. Então, alguém colocou, a Daninha colocou que tem Sol em Gêmeos na 12. Para o signo de Gêmeos também não é nada fácil, porque Gêmeos é muito curioso. E a casa 12 tem muitos assuntos. Pode ser favorável, porque a pessoa vai buscar aqueles assuntos da espiritualidade, vai buscar, né? Pode se voltar para as artes, que também é um assunto de casa 12, mas em termos de colocar a sua essência, a sua individualidade, que é uma questão solar, isso fica um pouco mais difícil, porque a pessoa, né, ainda mais em signos assim, ou que são muito individualistas, como Áries ou Leão, ou que são signos que estão buscando se relacionar com as outras pessoas, como, por exemplo, Libra e Gêmeos, isso fica difícil, tá? Alguns signos vão estar mais fáceis, né? Ó, a Leila disse que tem Sol em Escorpião na 12. O Escorpião já não vai achar tão ruim esse Sol na casa 12. Por quê? Porque o Escorpião já é meio introspectivo por natureza. Ele já não gosta de se mostrar por natureza. Não é? A natureza dele é estar sempre observando as outras pessoas, observando o entorno, para ele saber onde é que ele vai se colocar, como que ele vai se colocar, ou como é que ele vai atacar, né? Na 12, que é uma situação de isolamento, ele fica razoavelmente bem, tá? Razoavelmente bem. Mas tem uma outra questão, que é a questão da vida imediatamente anterior. Planetas na casa 12 têm relação com o comportamento da vida imediatamente anterior. E se o Sol está ali, né, assunto, na verdade é assim, os planetas na casa 12 refletem assuntos que ficaram pendentes da vida imediatamente anterior. Então, se você tem o Sol ali na casa 12, alguns assuntos relativos ao seu comportamento, à sua colocação ou à sua mentalidade
ficaram pendentes, não ficaram resolvidos na vida anterior, ou talvez você não tenha conseguido ainda desenvolver essa individualidade do Sol na vida imediatamente anterior, e aí trouxe esse assunto para a vida atual. O Sol na casa 12 favorece que a pessoa busque períodos de isolamento, tá? Porque tanto Sol quanto Lua na casa 12 tem essa necessidade de períodos de isolamento para elas conseguirem se entender, para elas conseguirem se refazer energeticamente, não é? Porque o Sol não é nossa energia vital. Onde é que você vai buscar a sua energia vital? Na casa 12. Então, é no isolamento, a pessoa precisa desses momentos de isolamento, e a Lua, a mesma coisa, para recarregar a sua bateria emocional. A pessoa precisa de períodos de isolamento, e esse isolamento pode ser numa casa no campo, pode ser, sei lá em que situação de isolamento, pode ser num retiro espiritual, mas pode ser simplesmente trancado no seu quarto, tá? Me tranquei no meu quarto, esse aqui é o meu mundinho, né, o nosso mundinho de casa 12, e ali eu já estou me refazendo energeticamente ou emocionalmente, Sol e Lua de casa 12. Então, esse isolamento é necessário para, né, a pessoa se refazer. E uma outra questão de um Sol de casa 12, e que a Lua também vai refletir isso, é a questão da pessoa ter uma sensibilidade maior para os assuntos de casa 12 e para uma conexão com a espiritualidade. Então, vamos chamar assim, uma pessoa sensitiva, tá? Ela é uma pessoa sensitiva, e os signos de terra podem ser muito, talvez, não acreditem tanto na sua intuição, mas essas pessoas têm muita intuição, tá? Tem bastante intuição, ok?